Seja você bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro Lestat e hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre Moisés, capítulo 6. É mais um capítulo aqui de pérola de grande valor. E a gente vai apresentar nesse capítulo, nós vamos, na verdade, conhecer um pouquinho mais sobre Enoque. Quem foi Enoque? O que fez realmente Enoque ser um profeta tão especial? Porque na Bíblia, na verdade, a gente não tem tanta informação sobre o Enoque. Mas, em Pérola de Grande Valor, nós temos algumas coisas extras sobre esse profeta. Então, nós vamos poder aprender um pouquinho mais sobre ele, sobre quem foi Enoque. Então, se você gosta de falar desse assunto, não esquece de curtir esse vídeo aí embaixo e também compartilhar com os seus amigos, beleza? Para que eles também possam se inscrever aqui no canal. Mas, principalmente, não deixa de curtir o vídeo, beleza? Isso é super importante. Só dá um joinha aí embaixo do vídeo, ok? Galera, muito obrigado pelos comentários de vocês sempre. Eu sempre gosto de agradecer os comentários. Muito obrigado pela participação de vocês nos vídeos. Muito obrigado, assim, de coração, realmente, por tudo que vocês já têm colocado aqui, participado nos vídeos, ou pelos comentários, ou fazendo perguntas, ou mandando mensagens lá para o meu Zap. Não, seja lá o que for. Muito obrigado pela sua participação, ok? Fiquem sempre ligados também aqui na nossa comunidade, na comunidade do canal, porque lá na comunidade sempre tem alguma coisa nova pintando. Então, eu sempre estou fazendo uma pergunta lá, e se vocês puderem responder, então, sempre isso me ajuda também, até para a gente poder melhorar aqui o canal, beleza? Então, vamos lá. Hoje a nossa aula, como eu falei, vai ser sobre Moisés 6. E, como eu disse no início, nesse capítulo nós vamos aprender um pouquinho sobre quem foi Enoque e por que ele foi um profeta tão importante entre os profetas. Primeiro, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que aconteceu logo depois da morte de Abel. Tá? Então, vamos começar aqui no capítulo 6, versículo 1 e 2. E Adão deu ouvidos à voz de Deus e exortou seus filhos a se arrependerem. Então, uma coisa importantíssima aqui foi que Adão ele continuou pregando o evangelho para as pessoas aqui na terra, para os seus filhos, netos, etc., ou seja, para a sua posteridade, e para que eles pudessem se arrepender. Como eu falou aqui, exortou os seus filhos a se arrependerem. Então, eles já estavam fazendo besteira, né? E então, Adão aqui ele começou a exortar os filhos deles e esses netos, etc., para que eles pudessem, então, se arrepender. E Adão tornou a conhecer a sua mulher e ela deu à luz a um filho. E ele deu-lhe o nome de Sete. Então, Sete, na verdade, ele foi o escolhido para ficar no lugar de Abel, na questão de o que Abel faria, qual era o papel de Abel, na verdade, né? E Sete, ele tomou esse lugar, então, na verdade, o Senhor providenciou para que Sete tomasse esse lugar para ele. E Adão glorificou o nome de Deus, pois ele disse: Deus concedeu-me outra semente em lugar de Abel, que Caim matou. Então, Abel ele tinha sido escolhido para tomar sobre si a responsabilidade do sacerdócio para as próximas gerações. Então, essa era a responsabilidade de Abel, a responsabilidade do sacerdócio para as próximas gerações. Mas depois que ele foi assassinado, Sete, só para a gente ter uma ideia, Sete ele nasceu 130 anos depois da queda de Adão e Eva. E ele foi, então, selecionado pelo Senhor para ter essa responsabilidade sagrada do sacerdócio. Então, ele foi ordenado, só para a gente ter uma ideia, quando ele tinha 69 anos, e ele viveu um total de 912 anos. Então, ele viveu para caramba. Então, as escrituras descrevem Sete como um homem perfeito e sua semelhança era a semelhança expressa de seu pai. Ou seja, era a semelhança expressa de Adão, que, por consequente, né, era a semelhança expressa do Senhor, porque Adão era descrito dessa forma.
E lá no versículo 5, e escrevia-se um livro de recordações, e era escrito no idioma de Adão, pois todos que invocavam a Deus era concedido escrever pelo espírito de inspiração. Então a gente tem um início aqui das escrituras, como as escrituras elas passaram a ser escritas. E ela fala aqui, né, pelo espírito de inspiração. E essas escrituras elas eram escritas no idioma de Adão. Então, porque todos invocavam a Deus, era concedido escrever pelo espírito de inspiração. E por ele, seus filhos foram ensinados a ler e a escrever, tendo uma linguagem que era pura e impoluta. Então, esse era o tipo de linguagem que existia naquela época, e foi a linguagem que foi escrita esses livros sagrados aqui. Olha que interessante é saber que foi a partir desse momento que as escrituras começaram a ser escritas. Então, na verdade, o Elder Bruce R. Marcon, que ele falou o seguinte sobre isso: no princípio, Deus deu a Adão uma língua pura, perfeita e imaculada. Essa língua adâmica, hoje desconhecida, era uma língua muito superior a qualquer outra língua existente na atualidade. Então, o nome de Deus, o Pai, por exemplo, nessa língua original, a língua adâmica, era homem de santidade, querendo com isso significar que ele é um homem santo, e não uma vaga essência espiritual, que é o que muita gente acredita ser Deus, né? Então, essa primeira língua falada pelos mortais era uma língua celestial dos deuses, ou uma adaptação dela para adequá-la às limitações da mortalidade. Adão e sua posteridade, então, sabiam falar, ler e escrever essa língua. Isso está lá em Doutrina Mormon. Então, olha que interessante isso, né? Saber que existia uma língua que era chamada de língua dos deuses, que provavelmente foi um pouco adaptada para que os homens pudessem saber utilizá-la, né, de acordo com as nossas limitações aqui na mortalidade, mas todas essas escrituras que começaram a ser escritas naquela época foram escritas nesse idioma. Então, a primeira coisa que eles escreveram, e o que é mais valioso de todos os escritos, foi sobre um livro de recordações, um livro no qual registraram o que o Senhor revelara a respeito de si mesmo, a respeito de sua vinda e a respeito do plano de salvação. Então, olha que interessante, nesse livro já se escrevia sobre o Senhor falando de si próprio, a respeito da sua vinda e a respeito do plano de salvação, que não teria nenhuma força ou validade por causa de sua expiação, sem a sua expiação. Então, esse foi o princípio das Santas Escrituras. Esse foi o início das Santas Escrituras. Então, quando alguém perguntar para você, quando que os profetas começaram a escrever, né? Na verdade, começaram a escrever escrituras, tá aí a resposta. Foi na época de Adão ainda. E eles escreveram nessa língua adâmica. Lá no versículo 7 fala assim: ora, esse mesmo sacerdócio que existia no princípio, existirá também no fim do mundo. Então, falando também do sacerdócio, né, do poder de Deus. Desde quando existe esse poder de Deus na Terra? O sacerdócio. Olha só, desde a época de Adão. Olha lá, existia no princípio e ela vai existir também no fim do mundo. Lembrando que as coisas foram criadas pelo poder do sacerdócio. O profeta Joseph ele ensinou o seguinte: o sacerdócio foi dado primeiramente a Adão e ele se deu a primeira presidência e teve as suas chaves de geração em geração. Ele recebeu o sacerdócio na criação, antes de ser formado o mundo. Olha que interessante isso. O sacerdócio é um princípio eterno e esse sacerdócio existiu com Deus desde a eternidade e existirá pelas eternidades, sem princípio de dias ou fim de anos. As chaves têm que ser trazidas dos céus, ou seja, a possibilidade de você poder usar esse poder, que é chamado de chave, a autoridade para usar esse poder, ela é trazida dos céus,
sempre que o evangelho é enviado. E quando se revela dos céus, são feitas pela autoridade de Adão. Então, tudo ali, a partir daquele momento, foi feito pela autoridade de Adão, quando essa autoridade é revelada do céu. Isso está lá em ensinamentos do profeta Joseph, ok? Então, só para a gente ter uma ideia, houve 20 gerações do sacerdócio, desde Adão até Abraão. 20 gerações. Então, esse sacerdócio ele foi sempre passado de pai para filho. 8 gerações estão relacionadas lá em Moisés 6, de 8 a 25. Ou seja, isso corresponde de Adão até Matusalém. Em Moisés 8, de 5 a 12, são dadas mais 3 gerações, isso corresponde a Lameque, Noé e Sem. E lá em Gênesis 11, de 10 a 26, registra as 9 gerações, de Sem a Abraão. Ou seja, nós tivemos no total aí 20 gerações, desde Adão até Abraão. Só para a gente ter uma ideia de como esse sacerdócio ele foi passado desde a época de Adão. E aqui começa então a ser apresentado para a gente sobre Enoque. Quem foi Enoque? Esse profeta tão importante para a gente poder conhecer também. Fala o seguinte: aconteceu que Enoque viajou pela terra entre o povo, e enquanto viajava, o Espírito de Deus desceu do céu e pousou sobre ele. Então, Enoque, né, lembrando, ele era descendente ali de Adão, e lá no versículo 26 começa a falar então sobre quem foi esse Enoque. Então ele estava viajando, e enquanto ele estava viajando, o Espírito de Deus desceu sobre ele e pousou sobre ele. Então, só para a gente entender quem era Enoque. Enoque ele fazia parte da 7ª geração desde Adão. Então, desde Adão, ele fazia parte lá da 7ª geração. Então, ele nasceu 620 anos depois da queda. Muito tempo. E ele foi ordenado ao sacerdócio quando ele tinha 25 anos de idade. E quando ele tinha 430 anos, ele e seu povo foram levados para o céu sem provarem a morte. Foi quando ele e a terra, né, foram transladados, né? Foram levados para o céu sem provarem a morte. Lá no 27, e ele ouviu uma voz do céu dizendo, então o Senhor falou com ele: Enoque, meu filho, profetiza a este povo e diz-lhes: arrependei-vos, pois assim diz o Senhor. Estou irado com este povo e minha ardente ira está acesa contra eles, porque o coração deles endureceu e seus ouvidos estão ensurdecidos e seus olhos não conseguem enxergar longe. Não é muito diferente de nossa época, né? O que está acontecendo na nossa época aqui com as pessoas? E por essas muitas gerações, desde o dia em que os criei, tem ele se desviado e me negado e buscado seus próprios conselhos nas trevas. E em suas próprias abominações planejaram o homicídio e não guardaram os mandamentos que dei a seu pai Adão. Portanto, eles juraram falsamente e por seus próprios juramentos trouxeram a morte sobre si. E o inferno preparei eu para eles, caso não se arrependam. Quando ele fala que inferno que foi preparado para esse povo que não quis dar ouvido às coisas que Enoque falaria, ele indica que esse inferno refere a essa parte lá do mundo espiritual, conhecido como prisão espiritual. Então, esse estado de prisão espiritual no mundo espiritual é onde os iníquos sofrem tormentos por causa dos pecados e por causa das coisas que eles fizeram aqui e pelas quais eles não se arrependeram. Então, eles estão tão conectados com as coisas do mundo, lá no mundo espiritual ainda, que eles estão no estado de prisão espiritual. E ele fala que essas pessoas, por seus próprios juramentos, ou seja, por terem quebrado os convênios que foram feitos com Deus, trouxeram a morte sobre si, a morte espiritual, e o inferno foi preparado para eles. Então, esse inferno relacionado à prisão espiritual que eles estariam no mundo espiritual.
Lá no 31, e tendo ouvido essas palavras, Enoque prostrou-se ante o Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: por que é que encontrei graça aos teus olhos? Eu sou apenas um menino, e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Então, por que razão sou teu servo? Então, aqui tem uma pergunta bem clássica de alguns profetas, né? Que eles não se sentem adequados para servirem como profetas. E muitas vezes nós passamos por isso também, né? Nós não nos sentimos adequados para servir em determinado chamado na igreja, etc. E aí a gente pergunta, né, para o Senhor, mas por que eu? Né? O que eu tenho esse defeito, eu tenho esse problema? O Senhor poderia ter chamado uma outra pessoa? Então, aqui o Senhor dá a resposta para ele. E o Senhor disse a Enoque: vai e faz o que eu te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca, e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer adequado. Então o Senhor prometeu para ele que ele não precisava temer, que ele ia colocar as palavras na boca dele, e que essas palavras convenceriam as outras pessoas. O Senhor qualifica aquele que é chamado, seja para qualquer chamado, seja para ser um profeta, seja para ser um recepcionista na tua ala, mas o Senhor te qualifica para isso. Nós não precisamos nos sentir desqualificados para alguma coisa. É claro que a gente recebe um chamado para que a gente possa aprender com aquele chamado. E essa que é a grande coisa, nós possamos servir e aprender com esse chamado. E já que vamos aprender, é a grande chance que temos de poder desenvolver isso em nossas vidas. E poder desenvolver e ajudar outras pessoas, consequentemente. E lá no versículo 33, o Senhor disse para ele o que era para ele falar. Dize a este povo: decidi este dia servir ao Senhor Deus que vos fez. Então ele falou para o povo: olha, não tem uma outra época para você escolher. Decide agora escolher servir ao Senhor que vos fez. O tempo para você fazer isso é agora. Esse é o nosso tempo em nossa vida. Eis que meu espírito está sobre ti. O Senhor ainda falando para ele. Portanto, todas as tuas palavras justificarei. E as montanhas fugirão de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso. E tu permanecerás em mim, e eu em ti. Portanto, anda comigo. E essa promessa é muito importante para a nossa vida, porque o Senhor nos promete a mesma coisa. Enquanto nós estivermos andando com Ele, estivermos tendo a companhia do Espírito Santo, Ele promete que as palavras brotarão em nossas bocas, porque o Espírito estará sobre nós. E Ele fala, portanto, as tuas palavras justificarei. O que é isso? Tuas palavras justificarei. É exatamente o efeito que o Espírito traz para aquilo que nós ensinamos. Então, quando nós ensinamos pelo poder do Espírito, o nosso espírito fala com o espírito de outra pessoa. E ambos se regozijam. Ambos se alegram. Porque ambos estão sendo amparados pelo Espírito Santo, para que possam aprender. E o Senhor falou a Enoque e disse-lhe: unge os teus olhos com barro e lava-os, e tu verás. E ele assim fez. E aí aconteceu uma coisa bem interessante com Enoque aqui, que lá no 36 é falado o seguinte: e ele viu os espíritos que Deus havia criado. E também viu coisas que não eram visíveis aos olhos naturais. E daí em diante, espalhou-se por toda a terra a expressão: um vidente o Senhor levantou para seu povo. Então nós temos a primeira vez em que nós vemos numa escritura, desde a época de Adão,
desde a criação de Adão, desde a queda. A primeira vez que a palavra vidente é utilizada. O elder Whitsoe, ele falou o seguinte sobre o vidente. O vidente é aquele que vê com os olhos espirituais. Ele percebe o significado daquilo que parece obscuro para outras pessoas. É, portanto, um intérprete e esclarecedor da verdade eterna. Ele prevê o futuro a partir do passado e do presente. E ele o faz pelo poder do Senhor, que opera diretamente por meio dele, ou indiretamente com auxílio de instrumentos divinos, como aconteceu com Urim e Tumim. Então, o que é o vidente? O que é o vidente? Por que é importante nós entendermos isso? Todo profeta é um vidente. E ele fala o que é esse vidente. É uma pessoa que vê com os olhos espirituais, que percebe o significado daquilo que é obscuro para todas as outras pessoas. Ele prevê o futuro a partir do passado e do presente. E ele interpreta a verdade eterna. Então, olha só quais são as funções de um vidente, de um profeta. Por isso que Enoque ele foi tão importante. Porque agora nós tínhamos a primeira vez ali falando, né, sobre isso, sendo chamado um profeta para o seu povo. Apesar de Moisés foi um profeta, nós tivemos outros profetas, mas foi a primeira vez que foi utilizado o termo vidente aqui nas escrituras relacionados a isso. E aconteceu que quando o ouviram, homem algum lhe deitou as mãos, cumprindo exatamente o que o Senhor tinha falado, porque o temor se apoderou de todos os que ouviram, porque ele andava com Deus. Então o Senhor realmente o protegeu durante toda a sua vida pregando o Evangelho. E ele disse-lhes, porque Adão caiu, existimos, e pela sua queda veio a morte. E fomos tão feitos participantes da miséria e da desgraça. Então ele começou a explicar para o povo sobre o plano de salvação. Então ele falou sobre a queda de Adão. E por causa da queda de Adão, que ele fala aqui, né, veio a morte. Que morte é essa? Nós temos duas mortes que vieram por causa da queda. A morte física, que é a morte do nosso corpo, e a morte espiritual, que é o pecado, que nos afasta da presença do Senhor. Então, por causa dessas duas mortes, como ele falou aqui, fomos feitos participantes da miséria e desgraça. Eis que Satanás, então, ele veio por meio dos filhos dos homens e tentou-os para que o adorassem. E os homens tornaram-se, então, carnais, sensuais e diabólicos. E encontraram-se, então, afastados da presença de Deus. Então, eles fizeram jus a essa segunda morte, que é a morte espiritual. Mas Deus fez saber a nossos pais que todos os homens devem arrepender-se. Então, foi ensinado aqui para eles sobre o primeiro e o segundo princípio do Evangelho, sobre a questão da fé e a questão do arrependimento. Foi mostrado para eles que eles precisavam se arrepender. E nosso pai Adão falou ao Senhor e disse, por que é que os homens devem arrepender-se e ser batizados na água? Então ele fez uma pergunta para o Senhor aqui. Por que os homens precisam se arrepender? E por que eles precisam se passar pelo batismo? E o Senhor disse a Adão, eis que te perdoei tua transgressão no jardim do Éden. Então, na verdade, as pessoas precisavam passar pelo arrependimento e serem batizados para que elas também pudessem receber o perdão do Senhor. Né? Para que elas pudessem se tornar limpas perante o Senhor. Assim se começou a dizer entre o povo que o Filho de Deus expiara a culpa original. Ou seja,
que o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, iria expiar pelos pecados do povo, para que pudesse salvar o povo dessa culpa original, ou seja, da morte espiritual. De modo que os pecados dos pais não podem recair sobre a cabeça dos filhos, pois estes são limpos desde a fundação do mundo. Então, isso aqui é uma coisa que é bem importante para a gente notar. Não existe pecado de Adão que vai cair sobre o seu filho, que vai cair sobre a minha posteridade. Então, isso não existe. Tá? Ninguém nasce com o pecado de Adão. O que acontece, né? E isso fala até que no versículo 55, fala assim: o Senhor falou a Adão dizendo: visto que os teus filhos são concebidos em pecado, quando eles começam a crescer, concebe-se o pecado em seu coração e eles provam o amargo para saber apreciar o bom. Quando ele fala que concebidos em pecado, significa que nós nascemos em um mundo de pecados. Não quer dizer que nós nascemos com o pecado de Adão. Isso não existe, tá? Nós nascemos puros aqui na Terra. Então, aí ele fala, né, que eles são concebidos em pecado, ou seja, nós nascemos num mundo que é cheio de pecado. Então, quando as pessoas começam a crescer, concebe-se o pecado em seu coração. Então, a partir do momento que as pessoas começam a entender entre o bem e o mal, elas começam, então, a desenvolver o pecado. E eles provam, então, o amargo do pecado para que possam dar valor depois ao bom do doce, o doce do arrependimento. Então, na verdade, o que o arrependimento nos traz é justamente a libertação desses pecados, para que nós possamos deixar de sentir o amargo e que possamos sentir, então, o doce que provém do arrependimento. E a eles é dado distinguir o bem do mal, de modo que são seus próprios árbitros. E deite outra lei e mandamento. Então, nós temos o livre-arbítrio aqui, a liberdade moral de escolha. Nós podemos escolher realmente o que nós queremos fazer. O que não podemos escolher são as consequências de nossas escolhas. E aí, por isso que ele fala aqui no 57, portanto, ensina teus filhos que todos os homens, em todos os lugares, devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar, ou habitar em sua presença. Pois no idioma de Adão, homem de santidade, que é o nome de Deus, é seu nome, e o nome de seu unigênito é Filho do Homem. Sim, Jesus Cristo, o justo juiz que virá no meridiano dos tempos. Então ele continua ensinando sobre o plano de salvação. Ele mostra, na verdade, que as pessoas precisavam arrepender-se, porque elas só herdarão o reino celestial se elas não tiverem impuras. Lá no 59 fala assim: portanto, por causa da transgressão vem a queda. Queda essa que traz a morte. E sendo que haveis nascido no mundo pela água e sangue e espírito que eu fiz, e assim vos haveis transformado de pó em alma vivente, do mesmo modo tereis de nascer de novo no reino do céu, da água e do espírito, sendo limpos por sangue, sim, o sangue de meu unigênito, para que sejais santificados de todo pecado e desfruteis as palavras da vida eterna, neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro, sim, a glória imortal. Pois pela água guardais o mandamento, pelo Espírito sois justificados, e pelo sangue sois santificados. Vamos entender um pouquinho, então, esses dois versículos? E eu acho que essa citação do presidente Bruce McConkie vai nos ajudar. Dois nascimentos são essenciais para a salvação. O homem não pode ser salvo sem nascer na mortalidade. Então, sem o nascimento, né, normal, nós não podemos
ser salvos. Tampouco pode voltar o homem a seu lar celestial sem o nascimento no campo do Espírito. Então, nós precisamos dos dois nascimentos. O primeiro, porque o nosso espírito da vida pré-mortal vem para a Terra e nós ganhamos um corpo físico para que nós possamos exercer o nosso arbítrio e as nossas escolhas e passarmos por esse tempo aqui na mortalidade. O outro nascimento que nós precisamos é o nascimento pelo Espírito, ou seja, nós precisamos passar pelo batismo. Os elementos presentes no nascimento mortal e no nascimento espiritual são os mesmos elementos. Eles são água, sangue e espírito. Então, todo nascimento mortal, portanto, é um lembrete dos céus para que nos preparemos para o segundo nascimento. Em todo nascimento mortal, a criança é imersa na água no útero materno. No momento determinado, o espírito entra no corpo e o sangue então passa a fluir continuamente nas veias daquela nova pessoa. Caso contrário, sem essas coisas, não há vida, nem nascimento, nem imortalidade. Em todo o nascimento no reino do céu, o infante remanescido em Cristo, ele é imerso na água, recebe o Espírito Santo pela imposição de mãos e o sangue de Cristo purifica-o de todo pecado. Caso contrário, sem essas coisas, não há nascimento espiritual, nem novidade de vida, nem esperança de vida eterna. Então, esses elementos estavam presentes também na morte de Cristo. Ele suou grandes gotas de sangue no Getsemane ao tomar sobre si os pecados de todos os homens, sob a condição de que se arrependessem. Essa mesma agonia, esse mesmo sofrimento ocorreu novamente na cruz. Foi ali que ele permitiu que seu espírito deixasse seu corpo. E foi então que o sangue e água jorraram então do seu lado. Ele fala também sobre a questão de ser justificado. Ser justificado, ou seja, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, é para que nós possamos nos tornar justos ou livres de culpa e pecado. Então, pelo derramamento do sangue de Cristo, nós somos santificados e nós somos purificados. E muito além, nós somos também justificados através do Espírito de Deus. No 64 a 66, fala o seguinte: E aconteceu quando o Senhor falou com Adão, nosso pai, que Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor e foi levado para a água e foi mergulhado na água e foi tirado da água. E assim ele foi batizado e o Espírito de Deus desceu sobre ele. E assim ele nasceu do Espírito e foi vivificado no homem interior. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Foste batizado com fogo e com o Espírito Santo. Este é o testemunho do Pai e do Filho, de agora em diante e para sempre. Então, muitas pessoas podem perguntar, né? Poxa, mas como que Adão foi batizado? Nós temos a resposta aqui, que falou, olha, ele foi arrebatado pelo Espírito do Senhor. Ele foi levado para a água, ele foi mergulhado na água e foi tirado da água. E assim ele foi batizado. Então, todas as pessoas precisam passar pelo batismo. O batismo é o nosso nascimento espiritual. Enoque, então, mostrou como que Adão deu-nos o exemplo, exercendo sua fé em Cristo por meio do batismo pela água e pelo Espírito. Então, por meio de sua obediência, por meio da obediência que Adão mostrou, Adão tornou-se um em Cristo, ou seja, um filho de Deus. De igual modo, todos podem tornar-se filhos e filhas de Deus. A partir do momento que nós somos batizados,
nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. Isso é, nós passamos a ter o nome Cristo atrelado a nós. Nós aprendemos isso lá no livro de Mosias, quando o povo, né, resolveu ser batizado. E nós aprendemos, através desses ensinamentos, que nós devemos honrar esse nome que é nos dado após o batismo. Porque precisamos respeitar esse nome. E é por isso que guardar os mandamentos, respeitar os mandamentos é tão importante. Porque nós mostramos ao Senhor que nós estamos dispostos a tomar sobre nós o nome dele e guardar os mandamentos dele. Por isso nós tomamos o sacramento em lembrança desse convênio, dessa ordenança pela qual nós passamos quando entramos nas águas do batismo. Eu espero que esse bate-papo de hoje possa ter nos ajudado a entender um pouco mais sobre o papel de Enoque como um profeta e também possa ter nos ajudado a entender um pouquinho mais sobre o início de tudo ali, o início das Escrituras, né, o início do sacerdócio, o início ali do batismo, como o batismo era feito, como o batismo surgiu. Então, que essas coisas somente possam fazer efeito em nossa vida. Aprender sobre pérola de grande valor é bem especial. E realmente eu tenho aprendido bastante com essas aulas. Eu espero que você também esteja aprendendo e que esteja adquirindo um maior conhecimento sobre essas coisas, que são de tão grande valor. Eu deixo esse vídeo para vocês e eu espero que a gente possa se encontrar então no próximo vídeo. Essa semana ainda a gente tem um vídeo ainda sobre os atributos de Cristo, só que eu vou trazer os atributos de Cristo dessa vez. Faz parte do universo geek, mas eu vou trazer sobre um filme, basicamente. Os atributos de Cristo no filme do Senhor dos Anéis. Então, a gente vai ver algumas coisas ali do Evangelho na história do Senhor dos Anéis. Então, essa semana ainda, antes do Natal, a gente vai ter esse vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre. Ok? Então, a gente se vê então no próximo vídeo. E até mais então, galera. Obrigado aí, hein? Tchau, tchau.